Eu financiei a viagem dos sonhos do meu pai doente, mas minha família me excluiu da viagem e me trocou pelo namorado parasita da minha irmã, dizendo que ele era praticamente da família e eu só o patrocinador. Aí cancelei tudo e fiquei vendo o circo pegar fogo. Oi Reddit, gastei uns 38 mil dólares na viagem da lista de desejos do meu pai para Nova Zelândia, depois que descobriram o câncer dele. Minha família achou que merecia ir junto também, e quando eu disse não, eles arrumaram um jeito de forçar. A barra, eu tenho 32 anos, sou homem. Trabalho como gerente de projetos numa empresa de sinalização comercial em Fort Worth. Comecei lá embaixo nas equipes de instalação. Hoje ganho uns 85 mil de salário fixo. Mais bônus que em anos bons me levam para perto de 110 mil. Não sou nenhum novato com dinheiro. Meu pai trabalhou décadas vendendo para construção civil. Mandava muito bem até que a pandemia acabou com tudo de uma hora para outra. Ele faturava 6 dígitos vendendo material comercial em 3 estados. Aí março de 2020 chegou e a indústria inteira parou. Projetos cancelados, orçamentos congelados, empresas quebrando. Meu pai passou de vendedor top para mal conseguir retorno de ligação. Minha mãe é outra história. Nunca segurou emprego fixo, sempre tem uma desculpa na ponta da língua, dor nas costas, mercado mudando, agora é o negócio de velas dela que gasta mais do que vende. Já vi a lojinha dela no Etsy, 12 vendas em 2 anos, mas ela continua comprando material como se fosse viralizar amanhã. 4 anos atrás, o dono da casa que eles alugavam vendeu o imóvel e eles quase ficaram na rua. Meu pai veio me procurar sozinho, sem minha mãe saber, marcou um café comigo, estava super sem graça. Filho, odeio pedir isso. Mas estamos numa situação ruim, a casa foi vendida e temos só 30 dias. Sua mãe não sabe que vim aqui. Ela preferiria dormir no carro do que pedir ajuda. Eu tinha tido a visão de comprar um imóvel extra em 2018. Nada chique. Só um apartamento sólido de 2 quartos. Dei 20% de entrada para não pagar PMI. Peguei taxa de 3,5% antes dos juros explodirem. Alugava ele para cobrir a parcela enquanto morava na minha casa principal com minha namorada, que divide as contas comigo. Ofereci para eles morarem lá por $800 por mês, uns 1/3 do valor de mercado. Minha parcela mais taxa de condomínio dava 720. Então eu arcava com 920 todo mês, só para eles terem teto. Meu pai ficou agradecido, prometeu que iam se estabilizar, e ou começariam a pagar o valor cheio ou achariam outro lugar em 1 ano. Quando ele contou para minha mãe, ela respondeu: "Bom, é o mínimo que ele pode fazer depois de tudo que a gente passou para criar ele. Tipo, eu devesse moradia para ele só por existir. Isso foi há 4 anos. Até hoje o aluguel entra direitinho uns 60% das vezes. Já anotei tudo. Eles me devem uns 15 mil nesses 4 anos. Minha irmã Megan se mudou pra lá há uns 2 anos, tem 26. Fez faculdade que quase não usa. Tem vibe de baladeira que virou carreira séria quando o emprego de verdade começou a exigir esforço de verdade. Ficou pulando de freelas de consultoria de redes sociais, que na real era pedir $500 pra empresa pequena pra postar foto do almoço no Instagram. Durou uns 3 meses até pegar um trampo de entrada numa agência local. Reclama o tempo todo que é subvalorizada, mesmo sem portfólio. Nenhum, ganha uns 42 mil por ano, mas gasta como se fossem 120 mil. Toda vez que eu cobrava aluguel atrasado, minha mãe vinha com um papo de culpa familiar. A gente não é empresa, por que você fica contando moedinha? Enquanto isso, nunca atrasavam a parcela do Highlander novo deles. Uma vez minha mãe me disse na lata que não podiam pagar aluguel porque precisavam bancar o dia de spa da Megan. Precisavam mesmo. Tipo, conta de luz. No último ano do colégio, a Megan bateu o carro bêbada depois de uma festa de fraternidade. Minha mãe pagou os 2. 500 de franquia. Contratou advogado de 5 mil. Reduziu para direção imprudente. Foi um erro. Ela estava estressada com as provas. No mesmo semestre, eu pedi 500 emprestado para livros. E minha mãe disse que eu precisava aprender responsabilidade financeira. Ano passado, eu apareci de surpresa num sábado à tarde e peguei eles dando churrasco para umas 20 pessoas. Som alto, TV nova Samsung de 75 polegadas na sala. E o melhor, tinham reformado a cozinha do meu apartamento sem perguntar, bancada de granito, azulejo novo, eletrodomésticos de inox. Quando puxei minha mãe de canto para cobrar 3 meses de aluguel atrasado, ela sussurrou: "Agora não, temos visitas." Como se eu fosse o chato por cobrar dívida na festa que eles davam no meu imóvel. Meu pai me achou no corredor depois. "Filho,
Eu não sabia da reforma até estar pronta. Ela estourou um cartão que eu nem sabia que existia. Desculpa, eu falei pra ela que tinha que te pagar primeiro. Ela disse que você podia esperar. Depois disso, eu botei limite pra emprestar dinheiro. Minha mãe não falou comigo por 2 semanas. Meu pai ligava de vez em quando só pra saber de mim, pedia desculpa pelo jeito dela, dizia que estava juntando o aluguel atrasado sozinho. O namorado dela começou a morar lá de fato uns 6 meses atrás. O Trevor pega minha comida etiquetada da geladeira, estaciona na minha vaga cativa, age como dono. Quando notei que ele estava lá 5 noites seguidas, liguei pro meu pai. Ele tem aparecido bastante. Meu pai respondeu. Cansado, sua mãe convidou ele para ficar temporariamente enquanto o negócio dele decola. Eu falei para ela te perguntar antes porque é seu imóvel. Ela disse que você não ia ligar. No dia seguinte eu passei lá, entrei e peguei o Trevor de cueca no meu sofá jogando videogame 2 da tarde numa terça. Cadê o resto do pessoal? Perguntei. Trabalharam. Ele respondeu sem tirar olho da tela. A Megan disse que eu podia ficar aqui de dia. Wi-Fi melhor que no meu AP, você não mora aqui. Eu disse, cara, relaxa. É só temporário. Marquei reunião familiar naquela noite. Minha mãe, meu pai, Megan, Trevor, todo mundo sentado na minha sala que eles tratavam como clube particular. O Trevor não mora aqui. Eu falei, ele não tá em contrato nenhum, não paga aluguel e precisa sair. Minha mãe já emendou. Ele é namorado da Megan. É praticamente da família. Por que você tá sendo tão ciumento? Porque é meu imóvel e eu não autorizei ele morar aqui. O Trevor tentou voz de diplomata. Olha, cara, tô só ajudando a Megan, contribuindo onde dá. Você não contribui nada. Tá comendo minha comida, usando minha vaga e ficando de boa em horário comercial quando era pra estar construindo seu império. A Megan começou a chorar. Você tá sendo cruel. O Trevor tá passando aperto financeiro e a gente só quer ajudar ele a se reerguer. Problema dele, ele é ocupante não autorizado e tô dando aviso pra desocupar por quebra de contrato. Ou o Trevor sai em 7 dias, ou começo o despejo de todos vocês. Já tinha pesquisado, lei do Texas é clara. Ocupante não autorizado é violação de contrato. Posso dar aviso escrito pra desocupar. Eles corrigem ou todo mundo enfrenta processo de despejo. Já tinha o aviso digitado, datado, pronto pra colar e mandar com aviso de recebimento. Minha mãe ficou vermelha. Você não pode simplesmente expulsar ele. Pra onde ele vai? Pra qualquer lugar que não seja meu imóvel. 7 dias pra resolver. Depois disso, eu entro na justiça de paz e deixo o processo rolar. Meu pai falou então, voz baixa, mas firme. Ele tá certo. O Trevor não tá no contrato. É imóvel dele. A gente devia ter pedido permissão antes de convidar alguém pra ficar. Minha mãe virou pra ele. Nem pense em ficar do lado dele agora. Não tô ficando do lado de ninguém. Tô falando fato. Isso tá errado. E você sabe, o Trevor levantou tentando parecer durão. Isso é loucura. Eu só fui respeitoso. Você é um parasita vestindo a generosidade do meu filho como casaco. Meu pai disse levantando também. Arruma suas coisas. O Trevor saiu. Em 5 dias, a Megan não falou comigo por 1 mês. Minha mãe mandava mensagem passivo-agressiva sobre união familiar e perdão. Meu pai ligou no dia depois que o Trevor saiu. Obrigado por segurar firme. Isso precisava acontecer. Sua mãe tá sustentando esse garoto e esvaziando a conta da Megan pra ajudar ele. Tomara que isso sirva de alerta pras duas. Não serviu, mas mostrou de que lado meu pai ficava quando importava mesmo. Em março desse ano veio o diagnóstico do meu pai. Câncer de pâncreas, estágio 3. A oncologista. Uma mulher com cara de cansada que provavelmente já deu essa notícia 1000 vezes, deu os números na lata. 6 a 12 meses sem tratamento, talvez 18 a 24 com químio e radioagressivas, mas o tratamento vai te deixar péssimo. Meu pai só ficou ali na sala fria do consultório, balançando a cabeça como se ela explicasse algo técnico. Minha mãe chorando, eu tentando entender o que 6 a 12 meses realmente significava. Os meses seguintes foram exames, biópsias, consultas com especialistas para confirmar estágio e definir plano. Ele também precisou colocar cateter e estabilizar exames antes. Quando tudo liberou e abriram agenda para infusão, a data mais cedo era a 1ª semana de agosto. A médica continuou. Se tiver algo que quer fazer ou lugar que quer ver, recomendo fazer antes do tratamento começar no início de agosto. Você ainda tem força agora, depois da quimioviagem fica difícil.
Meu pai tem um livro de mesa sobre Nova Zelândia que guarda há 20 anos. Montanhas, fiordes, geleiras, paisagens que fazem o Texas parecer estacionamento. Ele folheava sempre, explicava formações geológicas, desafios de engenharia para construir infraestrutura naquele terreno. Para ele não era só turismo, era ver o que o ser humano consegue fazer em lugares impossíveis. O prazo da médica bateu diferente depois do diagnóstico. Não era mais um dia. Era agora ou nunca. Passei 3 semanas pesquisando tudo. Montei roteiro detalhado. Ilha Sul pelas paisagens dramáticas. Ilha Norte pelos fenômenos geotérmicos. Eu juntava milhas e pontos há anos com viagens de trabalho e bônus de cartão. Preço cheio daria uns 54 mil. Mas com pontos e reservas espertas, baixei para uns 22 mil do bolso. Ainda um baita gasto, mas dava para bancar com bônus e poupança. Reservei classe executiva porque meu pai não aguentaria 14 horas de econômica com câncer. Comendo ele por dentro, hotel 4 estrelas em Queenstown, cruzeiro Milford Sound, tour de helicóptero na geleira, trilhas guiadas adaptadas, para a energia reduzida dele, tarifas flexíveis caso a saúde despencasse de repente. Anunciei num jantar de domingo, levei o roteiro impresso, confirmações de hotel, tudo organizado numa pasta. Meu pai até chorou, apertou minha mão com força já mais fraca e disse: "Nunca achei que ia conseguir ver isso. Ainda mais agora." A reação da minha mãe foi outra. Já começou a folhear o roteiro contando: "Isso é só para 2 pessoas. E eu e a Megan, é viagem pai e filho", eu disse. Pro sonho dele antes do tratamento começar. O rosto dela mudou. Aquele olhar que eu conhecia de cor quando eu cometia crime imperdoável. "Então vocês 2 vão viajar caro e nos deixar aqui. Isso é egoísmo puro. Seu pai tá doente. Isso devia ser momento de família. Ele tá fazendo algo legal pra mim." Meu pai disse, voz firme, mas cansada: "Não vira isso em coisa feia. Não tô virando nada. Tô apontando que ele tá excluindo a própria mãe e irmã do que pode ser a última viagem do pai dele." Aquela última frase bateu forte. Ela usou a morte dele como arma numa frase só. "Não é viagem de família." Meu pai falou mais alto agora. "É minha viagem dos sonhos que meu filho tá pagando. Você não se convida." A mesa ficou quieta. Nunca tinha visto meu pai cortar ela assim na frente de gente. Minha mãe estreitou os olhos. "Tá bom, agora sei onde eu fico." Levantou e saiu da mesa. A Megan foi atrás, lançando olhar de raiva pra mim. Eu e meu pai ficamos ali em silêncio 1 minuto. Aí ele disse: "Obrigado por tudo isso." "Ela vai dificultar." "Provavelmente", respondi. "Mas isso é entre eu e você. Ela não tem voto." Por uns 3 dias segurou. Eu e meu pai planejamos detalhes, conversamos sobre o que queríamos ver, fizemos lista das paisagens que ele sonhava há 2 décadas. Aí minha mãe começou a campanha. Primeiro tratamento de silêncio, depois comentários em todo encontro familiar. Deve ser bom poder pagar viagem cara enquanto seus pais lutam com conta médica. Tem filho que inclui a família toda no que pode ser as últimas lembranças do pai. Acho que sei quem importa e quem não. Meu pai rebatia toda vez. Pra com isso, ele tá fazendo algo bonito, não envenena. Mas minha mãe tinha a Megan no mesmo discurso. Mensagens, ligações, post no Instagram sobre união familiar e não abandonar gente na hora mais difícil. Uma noite a Megan postou textão no story sobre se sentir excluída por quem mais devia amar a gente com música triste e tudo. Aí meu pai ficou mais calado. Notei numa das nossas conversas de planejamento. Ele parecia distraído, estressado, mais desgastado que o normal. Finalmente ele abriu o jogo. "Minha mãe tem me pressionado todo dia por causa dessa viagem, dizendo que eu tô escolhendo você em vez dela, que eu sou um marido ruim por aceitar excluir ela enquanto tô morrendo. Ela tá deixando minha vida um inferno." Aí estava, a carta da morte usada como arma diariamente. "Você quer cancelar?" Eu perguntei. "Não, mas também não quero passar o que pode ser meus últimos meses bons ouvindo ela usar isso todo santo dia." Ele parou. Parecia exausto de um jeito que não tinha nada a ver com o câncer. "E se a gente convidasse ela só pra acabar com a guerra em casa?" Eu olhei pra ele. "Você quer mesmo elas lá?" "Sim, filho. Seria melhor. Vai custar mais." Eu disse. "Uns 16 mil a mais do bolso depois de usar o resto das milhas que eu tenho." "Eu sei. E não é justo pedir. Mas tô pedindo mesmo assim." Eu disse sim. Estendi a reserva para nós 4. Entre milhas e dinheiro vivo, o total do bolso bateu uns 38 mil.
Mais da metade do que eu levo para casa por ano depois de imposto. 3 semanas antes da partida. A Megan trouxe o Trevor à tona no jantar de domingo. Então, o Trevor tá super interessado na Nova Zelândia, ele tem pesquisado a cena de startups em Auckland, nem levantei o olho do prato. Legal pro Trevor. Eu tava pensando, ela continuou. Seria incrível se ele pudesse ir. Ele já é praticamente da família mesmo. Não, eu disse. Orçamento no limite. Minha mãe já entrou na conversa. Mas amor, o Trevor vai fazer parte dessa família logo. Você não quer que seu pai tenha todo mundo importante junto. Pode ser a última chance dele de fazer memórias com a gente toda. O garfo do meu pai parou no meio do caminho para a boca, a mão tremendo um pouco. Efeito do câncer ou só cansaço? Difícil saber. Ninguém me perguntou se eu quero o Trevor lá. Eu não quero. Minha mãe lançou um olhar para ele. Pai, eu não quero ele lá. Meu pai repetiu mais alto. Isso já tá com mais gente do que eu planejei. Eu queria uma viagem com meu filho. Agora somos 4. Isso é o limite. O Trevor pode pagar do jeito dele, a Megan sugeriu já na defensiva. Então, o Trevor que reserve a viagem dele, eu disse, essa aqui tá lotada. Quando falei que ele devia pagar a própria passagem para Nova Zelândia, aquela microexpressão no rosto dele contou tudo sobre a conta bancária dele. 4 semanas antes da partida, meu pai ligou pro meu trabalho. Voz diferente, tensa, ansiosa, do jeito que ficava quando algo estava muito errado. Filho, preciso que você venha pra casa agora. Não conta pra elas que eu liguei. 20 minutos depois, eu estava estacionado na rua de baixo. Meu pai me encontrou na esquina, olhando pros lados, como se estivesse sendo seguido. Eles estão tramando algo, ele disse. Algo ruim. Que tipo de ruim? Fraude de identidade. Ruim. Minha mãe estava conversando com o Trevor no Viva Voz, quando achou que eu estava dormindo. Vão usar os dados do seu cartão para comprar passagem para ele. Meu sangue gelou. Como eles iam pegar meus dados do cartão? A Megan tirou foto do seu cartão mês passado quando você deixou. A carteira na bancada no jantar de domingo. Eu vi ela fazer, mas na hora não pensei nada. Achei que era só celular. E minha mãe sabe disso. Foi ela que mandou a Megan fazer. Eles estão planejando isso há semanas. Vão tentar comprar passagem pro Trevor com seus dados. Acham que depois de reservado você vai aceitar para não fazer drama. Eu fiquei enjoado. Isso é fraude de cartão, roubo de identidade. Eu sei, por isso tô te contando. Isso cruza uma linha que eu não ignoro mais. Mesmo que custe meu casamento, as mãos dele tremiam. Eles estão dispostos a cometer crime para conseguir o que querem e usando meu câncer para justificar o que você quer que eu faça, impede eles do jeito que precisar. Eu te apoio total. Cansei de proteger quem faria isso com você. Passei a hora seguinte no telefone, liguei primeiro para a companhia do cartão, expliquei tudo. Familiares fotografaram meu cartão e planejam compras fraudulentas. O primeiro atendente foi compreensivo, mas limitado, senhor. Posso congelar esse cartão e emitir novo número na hora. Qualquer tentativa no antigo vai ser recusada automaticamente. Faz isso. E pode marcar a conta para monitoramento de fraude. Claro, tô anotando tudo que você contou. Se alguém tentar contestar recusa ou dizer que autorizou, temos isso registrado. Novo cartão sai overnight. Número totalmente diferente. Peguei o número do caso FR2I847392. Cartão antigo congelado na hora. Aí liguei para a companhia aérea. Expliquei que alguém tinha meus dados e podia tentar reserva. Fraudulenta? Podemos adicionar notas de segurança na sua reserva. O atendente disse, qualquer mudança ou adição vai exigir verificação presencial com foto e cartão físico, que bata com nossos registros. Passei o número novo do cartão que eu ia receber. Reservas no antigo não iam passar. Na manhã seguinte veio alerta de transação recusada às 9h47. Alguém tentou cobrar $400 na aérea. Cartão morto, rejeição automática. Liguei na hora para o setor de fraude do cartão. É a tentativa que avisei ontem. Número do caso FR2I847392. Vemos sim, transação recusada por status congelado. Quer seguir legalmente. Com certeza. Fui direto para a delegacia, não emergência. Sentei com uma detetive e contei tudo. O aviso do meu pai, foto do cartão, números dos casos de fraude, tentativa recusada que acabou de acontecer. A detetive era uma mulher de uns 40 que ficou genuinamente brava por mim. Então, sua família tentou roubar dados do seu cartão para comprar passagem para o namorado da sua irmã, enquanto seu pai está morrendo de câncer. É essa a situação.
E seu pai tá disposto a depor o que ouviu. Ele vai dar declaração por escrito. Ela tirou cópia de tudo. Assinei declaração jurada e entreguei prints, registro da recusa, números dos casos. Pela lei do Texas, isso é uso fraudulento de informação identificadora e tentativa de abuso de cartão. Preciso contatar a companhia aérea, documentar a tentativa de reserva, pegar declaração do seu pai. Montar caso sólido leva tempo. Quanto tempo? Semanas no mínimo. Provavelmente mais. Esses casos não andam rápido. Voos deles em 4 semanas. Ela me olhou. E o seu, mesmo dia, horário diferente. O meu é às 18 horas. O deles às 6 horas. Vou trabalhar isso o mais rápido possível. Precisamos de base para mandados de prisão. Se eu coordenar com polícia do aeroporto DFW, podemos executar os mandados quando eles chegarem para o voo. É o jeito mais limpo. Passei as semanas seguintes acompanhando. A aérea confirmou que alguém ligou se passando por mim. Tentou reservar com cartão antigo. Foi recusado. Meu pai deu declaração por escrito sobre ter ouvido o planejamento. A detetive montou o caso com registros bancários e logs de chamada. 5 dias antes do voo, ela ligou. Temos base para mandados de prisão. Juiz assinou hoje de manhã. Coordenei com polícia do aeroporto DFW. Vão executar quando sua família chegar no check-in. Meu pai se mudou para minha casa naquela semana. Disse para minha mãe que precisava ficar mais perto do médico para uns exames. Ela nem questionou, estava ocupada demais preparando a férias roubada. O voo deles era às 6 do dia 16 de julho. Então precisavam estar no DFW às 4 horas para check-in internacional. O meu era às 18 horas do mesmo dia. Eu não estava lá, nem precisava. A detetive ligou às 5h47 da manhã. Pegamos eles. Polícia do aeroporto executou os mandados no check-in. Estão detidos. Depois soube pelo relatório policial. Eles chegaram às 4h15, vestidos para resort de praia. Nova Zelândia estava no inverno. Megan de vestidinho, minha mãe de calça de linho, Trevor de short, carregando malas caras, Megan já gravando vibe de aeroporto pro Instagram. Chegaram no balcão da aérea. O atendente começou a processar as passagens. 2 policiais do aeroporto DFW se aproximaram. A senhora é a senhora Whitmore e Megan Whitmore. O rosto da minha mãe ficou confuso. Sim. O que é isso, senhora? Temos mandados de prisão. Precisa vir com a gente. O quê? Deve ter engano. Sem engano, senhora. Você tá presa por uso fraudulento de informação identificadora e tentativa de abuso de cartão. Tem direito de ficar calada. Aí minha mãe começou a gritar. Isso é coisa do meu filho. Ele tá tentando acabar com a última viagem do pai moribundo. Ele não tem coração. Meu marido tem câncer. Senhora, seu marido deu declaração confirmando o plano de fraude de vocês. Foi ele que denunciou. Silêncio total. O Trevor tentou dar meia volta. Eu não sei de nada. Sou só passageiro, senhor. Temos mandado para você também. Você participou do planejamento da compra fraudulenta. Tá preso. Algemas saíram. A Megan chorando. Vocês não podem fazer isso. Temos voo. Íamos para Nova Zelândia. Vocês vão para o xadrez do condado. Tentaram roubo de identidade. A realidade começou a bater. As passagens deles eram reais. Eu tinha pago. Meses antes. Mas com mandados não voavam para lugar nenhum. Foram processados, fotografados, impressões digitais. O Trevor ligou para o pai dele do condado. A Megan ligou para uma amiga que apareceu 3 horas depois com o dinheiro da fiança. Minha mãe ligou para parente. As acusações foram apresentadas. Uso fraudulento de informação identificadora, tentativa de abuso de cartão, conspiração, uma conta para cada minha mãe e Megan. 2 pro Trevor porque ele fez a ligação se passando por mim, mas... Conspiração. Eu e meu pai embarcamos no voo para Auckland aquela noite. A viagem foi tudo que meu pai sonhou. Queenstown pega diferente quando você tá vendo montanhas pela janela, com seu pai moribundo do lado chorando. Milford Sound foi o ponto alto. 3 horas de carro pelo Fiordland, vales tão fundos que ficam na sombra o dia todo. Quando meu pai viu o Mitre Peak pela primeira vez, ele só ficou lá chorando. Nunca achei que ia ver isso de verdade. Ele disse, fizemos o cruzeiro pelo Sound. Cachoeiras, falésias, focas nas pedras. Meu pai tirou umas 300 fotos. Não falou muito. Só absorvia tudo. Sua mãe ia reclamar do frio. Ele disse numa hora. A Megan ia ficar no celular o tempo todo. O Trevor ia tentar transformar em conteúdo para a marca dele. Ainda bem que somos só nós dois. Alguns dias meu pai não estava bem. O câncer, a viagem, a altitude.
Pedíamos serviço de quarto. Víamos documentário. Só conversávamos. Desculpa ter demorado tanto para enfrentar sua mãe. Ele disse uma noite. Você enfrentou quando precisou. Eu devia ter feito isso anos atrás. O favoritismo, o jeito que ela te tratava. Eu deixei rolar porque era mais fácil que brigar com ela. Ele parou. Tô orgulhoso de você por tudo. Por se cuidar quando a gente não cuidou. Por ter coragem de processar eles por me trazer aqui. Última manhã, estávamos tomando café com vista pro lago Wakatipu. O celular do meu pai tocou. Minha mãe do condado. Por favor, precisamos de dinheiro pra fiança. Somos sua família. Por favor. Não. Abandona a gente? Meu pai virou o celular de boca pra baixo. Ela fez as escolhas dela. Voltamos pra casa 10 dias depois. Meu pai estava exausto, mas mais feliz que eu via há anos. O caso criminal levou meses. O defensor público tentou negociar. O promotor ofereceu acordo, adiamento de julgamento para minha mãe e Megan, restituição, sem contato e confinamento como condição. O Trevor não pegou a mesma misericórdia porque tinha ficha e foi ele que ligou. Eu sou totalmente o filho dela pra aérea. Minha mãe recusou no começo achando que briga familiar era defesa legal. O pai do Trevor contratou advogado particular que tentou dizer que o Trevor foi manipulado, não sabia que era ilegal. Os registros de telefone e a declaração do meu pai sobre o Trevor fazendo a ligação acabaram com essa defesa. Durante tudo isso, eles me assediaram por terceiros, amigos e parentes, ligando sobre destruir a família, mensagens longas no Facebook sobre exagerar e como eles estavam enfrentando ficha criminal por um mal-entendido. Eu encaminhava tudo para detetive, continua mandando. Todo contato indireto ajuda o caso. Meu pai começou o tratamento, químio e rádio. Pesadas. Ficava muito mal. Perdeu peso, perdeu cabelo, mas nunca reclamava. E quando parentes tentavam ligar para ele para pressionar, retirar as acusações, ele bloqueava. Eu disse pro promotor que tô disposto a depor se for a julgamento. Ele falou depois de uma sessão dura de químio, eles precisam ouvir o que planejaram, como usaram meu câncer para justificar. O caso arrastou meses porque justiça não é fast food. Minha mãe tentou jogar blefe com o acordo no começo. Ficava chamando de mal-entendido familiar, como se isso fosse defesa legal. E não só papo pra tia pra escapar consequência. Aí o advogado dela explicou. Declaração jurada do meu pai, tentativa recusada, logs da aérea, notas de fraude, trilha de papel toda. O acordo na mesa era o melhor que ela ia conseguir. Então elas declararam, sem contestação pra minha mãe e Megan. Adiamento de julgamento, o Trevor declarou também. Mas o juiz tratou ele como o adulto que fingia ser. Sentença foi rápida depois disso. Minha mãe pegou adiamento de julgamento, supervisão comunitária com 90 dias presa como condição, tempo na cadeia estadual, restituição total de todos os gastos documentados do caso, uns 12 mil no total, e 5 anos sem ordem de não contato. A Megan pegou os mesmos termos com 60 dias presa como condição, tempo na cadeia estadual. O Trevor pegou pena direta. 12 meses, mais liberdade condicional depois. O juiz não teve piedade nenhuma. Você não usa doença terminal de ninguém como cupom de desconto para cometer fraude. O tempo de cadeia reflete que isso foi planejado. Não erro. Eu e meu pai saímos juntos. Ele usando bengala, ainda fraco, mas vivo. Como você tá se sentindo? Eu perguntei, mais leve. Como se eu, finalmente tivesse largado um peso que carregava há 30 anos. Eu ainda processei eles pelo aluguel atrasado e danos. 15 mil em aluguel não pago, mais custos judiciais, mais danos entrados enquanto eles esperavam sentença. O advogado deles tentou arquivar. O caso criminal já cobre isso. Meu advogado acabou com isso. O caso criminal trata de fraude e roubo de identidade. Esse aqui trata de anos de aluguel não pago, questões separadas. O julgamento civil foi mais rápido. Eu tinha 4 anos de documentação, contratos de aluguel, registros de pagamento, extratos bancários. Meu administrador de imóvel testemunhou sobre o comportamento deles e recusa em pagar valor de mercado. O juiz decidiu a meu favor, 15 mil de aluguel atrasado, 8 mil em honorários, 5 mil em danos, total 28 mil. Eles declararam falência depois de cumprir a pena. Meu advogado contestou a quitação por motivo de fraude. A restituição criminal ficou firme, isso nunca é quitado. Parte do julgamento civil foi apagada, mas eu já tinha colocado gravames onde dava. Qualquer restituição de imposto ou salário honesto é cortado.
A químio funcionou melhor que todo mundo esperava. 6 meses depois da sentença, os últimos exames do meu pai mostraram o tumor encolhido o suficiente para cirurgia. Fizeram o procedimento. Whipple. Cirurgia pesada. Meses de recuperação. Exames pós-operatórios não mostraram tumor visível. A oncologista ficou cautelosamente otimista. A gente chama isso de sem evidência de doença. Não curado. Câncer de pâncreas é agressivo demais para essa palavra, mas esse é o melhor resultado que a gente podia esperar. Meu pai chorou quando ela contou. Eu achava que já estaria morto agora. Você respondeu melhor que esperávamos. Detecção precoce, tratamento agressivo. E sinceramente sua atitude provavelmente ajudou. Você não tá fora de perigo, mas tem tempo real pela frente. Ele se mudou para um apartamento pequeno perto de mim, recusou reconciliar com minha mãe mesmo depois dela cumprir a pena, entrou com divórcio enquanto ela estava presa, mandou servir os papéis na unidade, ela brigou, alegou abandono, alegou que ele estava incompetente pelo tratamento, alegou que eu manipulei ele. O advogado do meu pai apresentou registros médicos mostrando competência, declarações dele no caso criminal, mostrando decisões claras e declaração escrita. Minha esposa tentou fraude grave contra meu filho, usando meu diagnóstico como justificativa. Ela não mostrou arrependimento verdadeiro. Não quero passar o tempo que me resta preso legalmente a alguém que faria isso. O divórcio saiu, estado de bens comuns, mas meu pai tinha documentação provando que ela não contribuiu financeiramente há anos. Ela saiu com a dívida dela, a ficha dela e o negócio de velas dela. A Megan saiu depois de cumprir o tempo. Se mudou para Oklahoma para morar com uma amiga. Trabalha no varejo agora. O Instagram dela virou privado. O do Trevor sumiu. Minha mãe tentou contato depois de cumprir a pena. E-mails sobre reconciliação, sobre família, sobre lições aprendidas. Meu pai bloqueou. Eu bloqueei. A gente faz jantares em família agora. Eu, meu pai, meu tio, minha avó. As pessoas que não compactuaram com o comportamento da minha mãe, que cortaram ela depois de saber da fraude. O Thanksgiving daquele ano foi na minha casa. Meu pai estava bem, ainda magro, cansava fácil, mas vivo, cabelo voltando grisalho. A gente conversou sobre exames dele, planos de viagem se ele ficasse saudável, coisas normais. Meu tio mencionou minha mãe uma vez. Ela ligou perguntando se eu tinha visto o pai. Queria saber se ele perdoaria se ela pedisse desculpa do jeito certo. Meu pai nem levantou o olhar. Não existe jeito certo de pedir desculpa pelo que ela fez. E perdão não é devido. Só porque alguém tá triste com as consequências, mudamos de assunto. Uns 18 meses depois da sentença, eu tava saindo do escritório umas 18 horas quando vi o Highlander da minha mãe no estacionamento. Ela encostada nele, a Megan no banco do passageiro. Meu primeiro instinto foi chamar a polícia. Eles tinham ordem de não contato como parte da condicional, mas tecnicamente era estacionamento público, e elas ainda não tinham me abordado. Caminhei para o meu carro, minha mãe se desgrudou do veículo. Por favor, só 5 minutos. Tô implorando. Parei uns 4,5 metros de distância. Chaves na mão. Você tá violando a condicional estando aqui. Não tô te abordando. Só tô falando. Por favor. Escuta. A Megan saiu do carro, tava acabada. Cabelo preso, sem maquiagem, uniforme. De alguma loja de artesanato de rede. A garota do Instagram tinha sumido. A gente tá perdendo tudo, minha mãe disse, voz falhando. A condicional. Pagamentos de restituição e taxas de supervisão levam quase todo o meu salário. Mal dá pra pagar aluguel. A Megan tá morando num quarto com 2 colegas. A gente não consegue emprego decente com ficha. Tá afundando. Isso acontece quando se comete crime grave. A gente errou. Voz da Megan subiu desesperada. Um erro e você destruiu nossas vidas inteiras. Você tem ideia de como é a cadeia? De como é tentar emprego com ficha? Nem para líder de turno eu consigo promoção por causa do background check. Vocês não erraram. Planejaram fraude por semanas. Fotografaram meu cartão. Tentaram roubar minha identidade. Foram escolhas. Minha mãe deu um passo para frente. Levantei a mão. Chega aí. Ela parou, olhos vermelhos. Seu pai tá te envenenando contra a gente. Te transformou em alguém frio. Alguém que vê a própria mãe sofrer. Meu pai não me transformou em nada. Só parou de proteger vocês das consequências. Somos família. Voz da minha mãe quebrou de vez, chorando pra valer. A gente te criou, te deu tudo. E você retribui botando a gente na cadeia, tirando tudo da gente. Vocês deram tudo pra Megan.
Eu peguei faculdade comunitária e doação de plasma. Isso não é justo. Vocês pagaram o advogado dela enquanto eu vendia sangue para comprar livro. Não me fala de justo. A Megan chorando também agora. Desculpa. Tá, desculpa por tentar usar seu cartão, desculpa. Pelo Trevor. Desculpa por tudo. Por favor, a gente tá implorando. Tira a restituição. Fala com seu advogado. A gente não aguenta viver assim. A restituição não é opcional. É ordem judicial. Eu não tiraria nem se quisesse. Você podia falar com eles. Minha mãe insistiu. Podia dizer que a gente sofreu o suficiente. Que aprendeu a lição. Por favor, sou sua mãe. Tô implorando. Olhei pra ela, de verdade. Olhei pra ela. Essa mulher que favoreceu a Megan a vida toda. Que me culpava por pedir justiça. Básica, que planejou crime contra mim e chamou de família. Não, por favor. Vocês usaram o câncer do pai para justificar roubar de mim. Cometeram fraude de identidade. Tentaram dar golpe para ir numa viagem que eu paguei pro pai ver algo antes de morrer. E quando pegaram, vocês me culparam por exagerar. Nunca pediram desculpa de verdade pelo que fizeram. Só por serem pegas. Tô pedindo desculpa agora. Mãos da minha mãe tremendo. Tô aqui implorando. O que mais você quer? Não quero nada de vocês. Quero que me deixem em paz e paguem a dívida. A Megan tentou outro ângulo. E o pai, não acha que ele ia querer reconciliação? Ele tá bem agora, venceu. Não acha que ele ia querer a família junta de novo? Meu pai divorciou da minha mãe enquanto ela estava presa. Deu declaração jurada contra todos vocês. Não quer nada com vocês. Para de usar ele como marionete. Ele foi manipulado. Ele cansou de ser casado com alguém que comete crime grave e culpa os outros. Melhor decisão que ele tomou. O rosto da minha mãe mudou então. O desespero virou algo mais feio. Você é igualzinho a ele. Frio, implacável. Vai acabar sozinho. Não tô sozinho. Tenho o pai. Tenho os familiares que não cometeram crime. Tenho uma vida que não inclui gente que rouba de mim. Somos do seu sangue, a Megan disse. Isso tem que valer alguma coisa. Vale que eu sei exatamente quem vocês são. E escolho não ter isso na minha vida. Passei por elas pro meu carro. Minha mãe segurou meu braço. Parei. Não me toca. Ela soltou na hora. Mãos pra cima. Por favor, por favor. Não temos mais nada. Nem dinheiro, nem perspectiva, nem família. Você tirou tudo da gente. Eu não tirei nada. O tribunal tirou. Depois que vocês cometeram crimes, a culpa é de vocês. Sou sua mãe. Ela tava soluçando total agora. Isso não significa nada pra você. Entrei no carro, liguei o motor, baixei o vidro só o suficiente pra ouvir. Você é a mulher que me criou pra acreditar que família significava algo. Depois provou que não quando cometeu fraude contra o próprio filho. É isso que você significa pra mim. Saí dirigindo, vi elas no retrovisor, minha mãe desabando contra o carro, a Megan segurando ela. Meu celular começou a apitar 20 minutos depois. Mensagens do número da Megan. Você não tem coração. A gente perdeu tudo. E você nem liga. O pai teria vergonha de quem você virou. Encaminhei tudo pro meu advogado. Ele ligou meia hora depois. Elas violaram a condicional te contatando. Posso registrar se você quiser. Vai estender a condicional delas. Provavelmente, pode adicionar supervisão mais rígida. Talvez cadeia curta por violação. Pensei mesmo. Pensei bastante. Faz isso. As duas foram chamadas por violação de condicional. Minha mãe pegou condicional estendida por 1 ano com check-ins mensais. A Megan o mesmo, mais 30 dias presa por várias tentativas de contato. Eu e meu pai jantamos na noite que soube. Elas me emboscaram no estacionamento. Contei tudo, implorando, chorando. O show completo. O que você disse? Não. Ele balançou a cabeça. Devagar. Bom, elas não querem perdão. Querem que as consequências sumam. Não é a mesma coisa. Minha mãe disse que você ia querer reconciliação. Meu pai riu. Riu de verdade. Eu dei declaração jurada contra elas no caso criminal. Divorciei dela da cadeia. Que parte disso sugere que quero reconciliação? Foi o que eu disse. Foi o que eu disse. E meu pai assentiu, com um sorriso cansado nos lábios, daqueles que carregam anos de peso acumulado. Você fez o certo, filho. Elas sempre foram assim, manipulando as coisas para que parecessem vítimas. Mas agora é hora de seguirmos em frente. Vamos falar de algo bom? Como anda o seu trabalho? Aquela promoção que você mencionou? Eu sorri de volta, aliviado por mudar o foco. Meu pai sempre soube quando era hora de virar a página, mesmo que temporariamente. Naquele jantar,
conversamos sobre o meu dia a dia na empresa, sobre como eu estava lidando com um projeto grande de sinalização para um novo shopping em Dallas. Ele ouvia atento, fazendo perguntas técnicas como nos velhos tempos, quando ele ainda vendia materiais de construção e eu era só um garoto aprendendo sobre o mundo dos negócios. Foi uma noite tranquila, daquelas que me faziam lembrar porque eu tinha lutado tanto para protegê-lo daquela toxicidade familiar. Os meses seguintes foram uma mistura de rotina e pequenas vitórias. Meu pai continuou com os check-ups regulares. A oncologista, doutora Ramírez, uma mulher latina de meia idade com um sotaque suave que transmitia confiança, nos atualizava a cada consulta. Os marcadores tumorais estão estáveis, ela dizia, ajustando os óculos enquanto olhava para os exames no computador. Mas precisamos monitorar de perto. Câncer de pâncreas não perdoa descuidos. Meu pai, agora com 62 anos, tinha recuperado um pouco de peso, e o cabelo grisalho voltava em tufos irregulares. Ele caminhava mais devagar, mas insistia em fazer exercícios leves no parque perto do apartamento dele, um lugar simples de um quarto que eu o ajudei a alugar. Nada luxuoso, mas era dele, pago com o dinheiro da aposentadoria antecipada e alguns bônus que ele tinha guardado de anos melhores. Eu visitava ele quase todo dia depois do trabalho. Às vezes levava jantar, tacos de um food truck local que ele adorava, ou sanduíches de pastrame de uma deli em Fort Worth. Conversávamos sobre tudo, política, esportes, até sobre minha namorada, Sarah, que tinha se mudado oficialmente para essa minha casa uns 6 meses antes do diagnóstico do meu pai. Sarah era o oposto da minha família disfuncional, organizada, carinhosa, com um emprego estável como professora de biologia no ensino médio. Ela tinha me apoiado durante toda a saga, ajudando com as papeladas legais e até cozinhando refeições nutritivas para o meu pai durante a químio. Ele é como um pai para mim agora, ela dizia, e eu via nos olhos dela que era sincero. Mas nem tudo era paz. As violações de condicional da minha mãe e da Megan trouxeram mais drama. Meu advogado, um cara chamado Mark, de uns 50 anos, com um escritório modesto no centro de Fort Worth, me ligou uma semana depois da audiência. Elas apelaram à extensão da condicional, ele disse, com aquela voz calma de quem já viu de tudo. Alegam que o contato no estacionamento foi acidental e que você exagerou na interpretação, mas temos as mensagens, os prints, tudo documentado. O juiz vai indeferir isso rapidinho. De fato, o juiz, um homem idoso com uma reputação de ser rigoroso com casos de fraude, negou a apelação em uma audiência rápida. Minha mãe acabou com mais restrições, relatórios mensais ao oficial de condicional, proibição de usar redes sociais para qualquer coisa que pudesse ser interpretada como contato indireto e uma multa adicional de $500 por tentativa de manipulação do sistema. Megan, por sua vez, cumpriu os 30 dias extras na cadeia, uma prisão estadual de segurança mínima, mas ainda assim um lugar que a mudou, pelo que ouvi de parentes distantes. Quando ela saiu, mudou-se de volta para o Texas, mas para Austin, onde arrumou um emprego em uma cafeteria. Seu Instagram, outrora cheio de fotos glamorosas e stories de festas, agora era privado e postava raramente coisas como cafés da manhã simples ou quotes motivacionais sobre reinvenção. Trevor, o parasita mor, cumpriu sua pena de 12 meses e saiu em condicional estrita. Ouvi dizer que ele voltou para a casa dos pais em Houston, trabalhando em um emprego de entregador para um app de comida. Seu império de startups virou piada entre os poucos amigos em comum que ainda falavam dele. Ele tentou me contatar uma vez através de um número desconhecido, mandando uma mensagem longa sobre arrependimento e oportunidades de redenção. Encaminhei para o Mark, que adicionou ao dossiê mais uma violação e ele volta para dentro, Mark garantiu. Enquanto isso, eu foquei no meu próprio crescimento. No trabalho, o projeto do shopping rendeu frutos. Finalizei a instalação de sinalizações digitais interativas, aquelas com telas LED que mudam de conteúdo baseado em sensores de movimento. Meu chefe, um texano grandalhão chamado Bill, me chamou para uma reunião. Você mandou bem nisso, garoto. Estamos pensando em te promover para gerente sênior. Salário base de 95 mil. Mais bônus que podem bater 130 mil em anos bons. Aceitei na hora, sentindo um orgulho que há anos não sentia. Com o dinheiro extra, comecei a planejar uma viagem com Sarah. Nada extravagante como a Nova Zelândia, mas um cruzeiro pelo Alasca para ver auroras boreais e fiordes gelados. Seu pai pode vir se quiser, Sarah sugeriu, e eu adorei a ideia.
Meu pai, por sua vez, começou a reconstruir sua vida. Ele se inscreveu em um grupo de apoio para sobreviventes de câncer, onde conheceu outros homens na mesma situação. Lá, ele fez amigos. Um deles, um ex-engenheiro chamado Tom, que compartilhava o fascínio por geologia. Os dois começaram a planejar pequenas viagens de carro pelo Texas, visitando formações rochosas no Big Bend National Park. É como uma mini Nova Zelândia, sem o voo longo, meu pai brincava. Ele também voltou a trabalhar meio período, consultando para uma pequena empresa de construção, usando sua experiência de décadas. Não era o salário de 6 dígitos de antes, mas dava propósito. Não quero ficar parado, filho. O câncer me ensinou que o tempo é curto. Cerca de 1 ano após a sentença, veio o inevitável. Minha mãe tentou uma reconciliação indireta através da minha avó paterna, uma senhora de 78 anos que morava em uma casa de repouso em Arlington. A vovó ligou para o meu pai, voz trêmula. Sua ex-mulher me visitou. Disse que está mudada, que vai para a terapia, que quer pedir desculpas de verdade. Meu pai ouviu pacientemente, mas foi firme. Mãe, ela pode mudar o quanto quiser, mas o que ela fez não se apaga. Diga a ela para seguir em frente. A vovó, sempre a pacificadora da família, insistiu um pouco, mas acabou respeitando. Depois disso, minha mãe parou de tentar por parentes. Talvez tenha entendido que a ponte estava queimada. Megan, no entanto, foi mais persistente. Ela me mandou uma carta. Sim, uma carta física, escrita à mão, enviada para o meu endereço de trabalho, provavelmente obtido através de algum parente. Nela, ela se desculpava profusamente. Eu era imatura, influenciada pela mamãe. Não via o mal no que estávamos fazendo. Perdi tudo. O emprego, os amigos, a confiança. Estou em terapia agora, trabalhando em mim mesma. Por favor, me dê uma chance de mostrar que mudei. Li a carta sozinho no escritório, sentindo uma mistura de raiva e pena. Parte de mim queria acreditar, mas a outra lembrava das vezes que ela me manipulou, das festas no meu apartamento, do favoritismo descarado. Respondi com uma carta curta, via advogado. Agradeço o pedido de desculpas, mas o contato viola a ordem judicial. Qualquer tentativa futura será reportada. Não ouvi mais dela. Com o tempo, o caso civil rendeu frutos. O juiz ordenou o pagamento dos $28 mil, e embora elas tenham declarado falência, o gravame que eu coloquei nos bens delas garantiu que qualquer venda de propriedade ou herança fosse direcionada para mim. Minha mãe vendeu o Highlander, aquele carro que ela priorizava sobre o aluguel, e parte do valor veio para quitar uma fração da dívida. O resto viria em parcelas mensais, cortadas diretamente dos salários delas. Não era vingança, era justiça. Usei parte desse dinheiro para ajudar meu pai com despesas médicas extras, como uma cadeira de rodas motorizada para dias ruins. 2 anos após o diagnóstico veio o milagre. Os exames anuais do meu pai mostraram sem evidência de doença pelo 2º ano consecutivo. A doutora Ramirez sorriu abertamente na consulta. Você é um dos sortudos, Sr. Whitmore. Continue com os check-ups, mas as chances de recidiva diminuem a cada ano. Meu pai, agora com 64, celebrou com uma festa pequena na minha casa. Eu, Sarah, ele, o tio Bob e a vovó. Brindamos com cerveja sem álcool, por causa dos remédios dele, e rimos de histórias antigas, aquelas antes da disfunção tomar conta. Sarah e eu nos casamos 6 meses depois, em uma cerimônia simples no parque, com meu pai como padrinho. Ele caminhou pelo corredor com orgulho, sem bengala, vestindo um terno novo que eu comprei. Estou vendo meu filho casar, ele disse no brinde, voz embargada. E isso vale mais que qualquer viagem. Minha mãe e Megan não foram convidadas e nem tentaram se infiltrar. Talvez tenham aprendido a lição. Hoje, 3 anos após o caos, minha vida é estável. Ganho 110 mil base, mais bônus, e comprei uma casa maior com Sarah, planejando filhos. Meu pai mora perto, saudável o suficiente para viajar. Fomos para o Grand Canyon no ano passado, revivendo o espírito da Nova Zelândia. Ele namora uma mulher do grupo de apoio, uma viúva chamada Linda, que o faz rir como eu não via há décadas. Minha mãe e Megan, elas seguem lutando. Ouvi dizer que minha mãe abriu uma nova lojinha no Etsy, vendendo bijuterias agora, e Megan subiu para gerente de turno na cafeteria. Elas pagam as parcelas religiosamente, sabendo que qualquer atraso significa mais problemas. Às vezes penso nelas, mas sem raiva, só com uma pena distante.
Elas escolheram o caminho. Eu escolhi o meu. E o circo? Bem, o fogo apagou, mas as cinzas servem de lembrete. Família é quem te constrói, não quem te destrói. Se você está lendo isso, Reddit, saiba que às vezes cancelar tudo é o começo de algo melhor. Atualização. 4 anos após o diagnóstico, meu pai está oficialmente em remissão completa. A doutora Ramírez usou a palavra curado pela primeira vez. Celebramos com uma viagem em família. Eu, Sarah, meu pai e Linda, para o Yellowstone. Sem dramas, só memórias boas. Vida segue. Mas vamos aprofundar mais nessa jornada, porque há tanto que não contei. Depois do casamento, Sarah e eu decidimos adotar um cachorro, um labrador resgatado chamado Max, que trouxe alegria para a casa. Meu pai o adora. Vem passear com ele toda manhã, usando isso como exercício. Me mantém jovem, ele diz. No trabalho, a promoção me levou a viagens nacionais. Chicago, Miami, até Seattle. Em uma delas, em uma conferência de sinalização comercial, conheci um investidor que me convenceu a abrir um side business, consultoria para pequenas empresas sobre instalações digitais. Comecei devagar, mas em um ano, isso me rendeu 20 mil extras. Usei para pagar a faculdade de Sarah, que quer fazer mestrado em educação ambiental. Meu pai, inspirado, escreveu um livro de memórias. De vendedor a sobrevivente. Lições do câncer e da vida. É autopublicado no Amazon, mas vendeu umas 500 cópias, principalmente para o grupo de apoio e amigos. Nele, ele dedica um capítulo inteiro à viagem para a Nova Zelândia, chamando-a de O Presente que Salvou Minha Alma. Ele menciona a família, mas de forma genérica, sem nomes. Às vezes, proteger quem você ama significa cortar laços tóxicos. Quanto à minha mãe, ouvi de uma prima distante que ela se mudou para um trailer park em Waco, vivendo de um emprego de caixa em um supermercado. Ela frequenta uma igreja agora, buscando redenção espiritual. Megan casou com um cara comum, um mecânico, e teve um filho. Seu Facebook, que espiei uma vez por curiosidade, mostra uma vida simples. Piqueniques, dias no parque. Talvez tenham mudado de verdade. Trevor sumiu do radar. Última notícia. Trabalhando em uma plataforma de petróleo no Golfo, longe de startups e fraudes. Refletindo, essa saga me ensinou sobre limites. Eu era o patrocinador, o provedor invisível, mas aprendi a ser o guardião da minha paz. Meu pai, outrora passivo, virou meu herói. Sarah, minha âncora. Se há uma lição, não tema o fogo do circo. Às vezes, é preciso deixá-lo queimar para renascer das cinzas. Se você curtiu esse vídeo, por favor, clica no botão de inscrever, ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Valeu!